Olha aqui, ó, viu? Isso eu ia dizer pra vocês, que a gente errou na bebida ali do Paulo Brito, né? Que a gente botou um suco de laranja. Gente, é cerveja, sempre foi, Ou né? chimarrão ou Gelada. cerveja. Ai, tu devia ter trazido chimarrão. É verdade. Não, ele tá por aí. Tá por aí. Se acharem, pode trazer. Não me ameaça. Gente, o negócio é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho mais sério agora, tá? Deixa, né? Falar um pouquinho mais sério. Tudo bem, doutor Ricardo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Aqui no programa. Para falar de um assunto tão importante, gente, que é o Setembro Amarelo. Que, graças a Deus, a gente tem essas campanhas agora, né? Que vem dando certo, que hoje, inclusive, dia 10, é o dia mesmo de prevenção internacional, né? Ao suicídio. Então, isso que é a campanha do Setembro Amarelo. Eu queria começar perguntando por que esse mês foi escolhido, na verdade. Tem alguma... A época é mais propícia? De repente, o número de suicídios aumenta? O que é, exatamente? É que, na verdade, tem o outubro rosa, que é do câncer de mama, né? E cada mês tem uma patologia que tem uma alta incidência. E hoje, no mundo... O suicídio mata mais do que todas as guerras e entre os... E que câncer também, né? E AIDS, me parece. Entre os jovens. Entre os jovens mata mais do que a AIDS. E Porto Alegre é a capital brasileira com a maior incidência de suicídio, né? 3 vezes mais do que a média brasileira. E principalmente entre os adolescentes. Entre as meninas adolescentes, a maior causa de morte é suicídio. E entre os meninos... Por que o senhor acha que isso acontece aqui? Eu não acho, eu tenho certeza absoluta. Tem certeza? Ainda bem. Nós temos dados que comprovam isso. O que ocorre é o seguinte, que a vida sexualmente precoce, o uso e abuso de álcool e drogas, então as meninas engravidam e num primeiro momento elas tentam o aborto. Aí não conseguindo, elas tentam o suicídio. Nós temos 30 leitos da... São Rafael, que é uma unidade nossa que funciona junto ao Hospital Espírita, só para meninas, usuárias de drogas. E essas meninas têm uma alta incidência de suicídio. O mesmo ocorre também no Hospital Universitário de Canoas, que o Sistema de Saúde Mãe de Deus também administra. E nós estamos vendo que cada vez mais, o que chama atenção, que além de adolescentes, agora crianças. Semana passada nós tivemos na UTI do Hospital Universitário de Canoas, 2 meninas de 12 anos de idade em coma por intoxicação medicamentosa. E essa semana nós recebemos um menino de 8 anos e mais um de 13 anos, que há 3 anos era usuário de crack. Então tudo isso leva a uma situação alarmante. Nós fizemos uma pesquisa, através do pessoal da PUC, lá na Zona Norte de Porto Alegre, só com adolescentes, 534 adolescentes. 36% deles têm desesperança. 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 Os jovens. Né? Então, isso nos deixa totalmente preocupados. Mas isso, na sua opinião, vem de onde essa desesperança? Quer dizer, é dos pais, é do país, da crise que a gente vive, é de uma falta de crença no futuro? Exatamente o quê? Tudo isso é multifacetado. A situação econômica tem vários autores comprovadamente no mundo inteiro que comprovam que quando há queda do produto interno bruto, desemprego, agora mesmo tu deve ter ouvido e noticiado uma família que foi dizimada pelo próprio chefe da família no Rio de Janeiro, uma outra família em São Paulo. Ele matou primeiro a esposa, depois matou 2 filhos, né? Exatamente. E jogou na piscina, enfim, jogou da janela. Isso chama atenção porque é em Rio e São Paulo. Porque aqui no Rio Grande do Sul, se tu pegar os 2 jornais de maior edição do Estado, tu vai ver que toda semana um homem mata uma mulher e se mata. Só que nós não nos damos conta. E quando chega dezembro, é muito comum que um homem mate uma mulher, mata inclusive os filhos e também se mata. Eu ia lhe perguntar, por isso que eu falei de setembro, porque perguntei se a época era... Porque o que acontece? Vai chegando próximo a Natal, né, e virada do ano, e como o senhor mesmo disse, a desesperança muitas vezes faz com que a pessoa diga, bom... Vem mais uma virada, vem mais um ano, eu estou na mesma situação, eu estou desempregado? Não, pior, é uma situação de desespero. Tu imagina, tu foi demitido, tu está desempregado,
tu está abandonado. O fato, doutor, de envolver a família, tá? Muita gente pergunta por que ele não se matou e deixou a família. Quer dizer, ele sabe que se ele morrer, a família vai passar trabalho, não vai conseguir se sustentar. Esse era o medo que ele deixou na carta, inclusive. Exatamente. Dito, né? Então era o medo que tinha o cara, desesperado, apavorado. Ao se matar, ele não quis deixar a família passando o trabalho e na ignorância dele acabou eliminando a família também. Eu não diria na ignorância, eu diria na onipotência e arrogância do seu pensamento, né? Que na verdade esse paciente, ele tem uma definição da realidade deformada, né? Na verdade, o que a gente tem que fazer é acabar com essa situação que nós estamos enfrentando, né? Nós queremos acabar com o nosso sofrimento, com a nossa dor. Nós não queremos acabar com a nossa vida, nós queremos uma nova vida. E o suicida tem essa ilusão de que eu saio da vida para entrar na história, né? Isso é o maior suicida do Brasil que falou isso, que é nosso ídolo, é o maior gaúcho da história. Né? Então, na verdade, tem uma questão de glamour na questão do suicídio. Só para você ter uma ideia, nos últimos 21 anos, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos 25 mil suicídios. Mais de 1000 por ano. Faz um alarido aí quando morrem pessoas por gripe H1N1, Zika vírus, dengue. Morreram esse ano 190. Mas eu iria dizer uma coisa, também tem a veiculação, a mídia não quer falar em suicídio, muitas emissoras, inclusive de televisão, enfim, de rádio também. Isso é proibido. Isso é um assunto tabu, porque dizem, que dizem que pode ser exemplo a outros casos. Não, é que na questão dos adolescentes, há os pactos suicidas. Agora, recentemente, nós tivemos um pacto suicida entre Gramado e Canela, lembra daquelas meninas? Sim. E teve um outro pacto suicida numa outra cidade do interior. E na ponte de Cotiporã, com Roque Gonzalez, tem uma ponte lindíssima lá do Tempo do Império, que é um local tradicional que as pessoas se matam. E tem uma história que é real, até tem um documentário sobre isso, que um casal de namorados, que era um amor proibido, se atiraram os dois e só morreu ela. E aí as pessoas quase que execraram, ele também queria morrer, mas ele não, por acaso, não morreu. Mas aí, já que a gente está falando tanto de jovem e de adolescente, que é uma coisa tão preocupante, como é que a campanha vem auxiliar nisso e como é que os pais, por exemplo, ou a família que mora com esses jovens, pode pegar algum sinal, algum momento que diga, meu filho está deprimido, meu filho está indo para uma situação ruim. Mas, Regina, aí que está o grande problema. Essas duas jovens que nós atendemos, esse menino, esses dias me chamaram para atender um menino que está em cima da casa, queria se atirar de cima da casa. Eu digo, sai daí, guri. Não, eu vou pular, eu quero matar. Por que tu quer te matar? Porque ninguém me ouve, ninguém me dá atenção. Aí eu olhei assim para os familiares, né? Todo mundo ficou se olhando. Aí eu digo, mas a gente sai às 5 da manhã, volta às 10. Então as pessoas não veem, né? A história que eu te contei agora há pouco do menino que usava crack há 3 anos, com 13 anos. E os pais não? E não veem, porque as pessoas elas não conversam, elas não se olham, elas não se veem. É a coisa mais simples do mundo, tu te dá conta quando alguém muda a sua conduta. Eu vou te dar um exemplo. Na minha dissertação de mestrado, eu pesquisei 180 suicídios. 48% desses 180 suicídios tinham um alto número de boletins de ocorrência. Agressão doméstica, agressão a vizinho, infrações de trânsito repetitivas e assim por diante, entendeu? Então, algo está errado com essa pessoa e ninguém viu. Nessa mesma ponte lá de Cotiporã, tem no documentário um fato inusitado. Uma senhora se atira da ponte, morre lá embaixo, a perícia leva horas para chegar, aí a cidade inteira vai lá para a ponte. Aí todo mundo, coitada, ela foi deixada pelo marido, ela estava deprimida, abandonada. Aí pergunto eu, e ninguém viu que ela estava deprimida, abandonada e deixada do marido? Quem é que ajudou? Então a gente deixa as pessoas só. Na questão do suicídio, básico é não deixar ninguém só. O meu diretor está até me colocando aqui, Adriano, que existem também grupos de incentivo ao suicídio na internet. Nas mídias sociais isso acontece muito, eu já vi isso, eu acho que é o mais preocupante, que o poder das mídias sociais para disseminar esse tipo de coisa... Aí que tá. Então os pais não falam com os filhos. Doutor, Oi. O fato de hoje a gente estar vivendo numa era em que onde a gente for, as pessoas estão na internet, no celular, mexendo. Todo mundo, né? Facebook, é WhatsApp, é mensagem.
E muitas vezes as famílias passam o dia sem um falar com o outro. Exatamente, ou estão sentadas juntas e cada um com o seu aparelho. Mas deixa eu falar sobre isso. Não se da internet. Da internet. Dos grupos de incentivo. Eu vou falar dos grupos de prevenção do suicídio. Nós temos o Centro de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio do Hospital Mãe de Deus, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, o SOS Jovem lá em São Paulo, são 3. No entanto, se tu botar na internet como eu faço para me matar, e se tu botar em inglês, how come to kill me myself, é bom nem contar. Quantos sites que tu imagina, vocês imaginam que existem? Não, eu não quero nem chutar. Milhares. Isso é um absurdo. Milhões. Meu Deus. Milhões. Então o que acontece? Esses jovens vão procurar esses sites. E não só desse, é de anorexia, de bulimia. O de anorexia eu acompanhei muito porque eu tratava com modelos. Tratar eu com ficava modelo, muito preocupada, eu via muito, não querendo interromper, mas é exatamente a mesma coisa. Grupos incentivando as meninas a não comerem, porque é lindo, é bonito ser magérrima. Magérrima de E moda. sem saúde. Sem saúde. Mas na verdade exatamente. há uma deformação. Então o que a gente preconiza, nós fizemos uma campanha em 2009 com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que era no final do ano. Não deixe ninguém só. Então a gente fez uma parceria com a prefeitura, botamos outdoor nos ônibus das Carris, filmezinho dentro das televisões dos ônibus, distribuímos panfletos e tal. O que acontecia? Teve um ano que nós estávamos fazendo plantão no Mãe de Deus, na emergência do Mãe de Deus, e por coincidência, no dia 24 de dezembro, apareceram 24 pessoas lá sem diagnóstico, que não tinham nada. Aí nós perguntamos, mas o que vocês vieram fazer aqui? Tu disse que não tem nada. Eu vim aqui para não ficar só, porque se eu tivesse ficado em casa, eu tinha me matado. Baseado nesse fato, no outro ano a gente fez uma parceria e criou essa campanha. Não deixe ninguém só. Se você não tem um amigo, se você está se separando, está sozinho, venha passar conosco. Venha porque nós estamos aqui, as emergências funcionam 24 horas, 365 dias por ano. Venham passar conosco. E lá tem bastante gente, né? Exatamente, aí a gente dava um abraço. Então é o seguinte... A emergência sozinha... A questão é essa. É. O antídoto para o suicídio é não deixar ninguém sozinho. Tem que estar junto. Não, e junto mesmo, não que nem disse o Brito. As pessoas todas, cada uma no seu celular, no seu mundo. Solidão não, tem que estar hoje junto. em dia, doutor. Solidão hoje em dia... É muito complicado. E é um fato mundial, né? Porque antigamente, né, a gente morava com o pai, a mãe, o avô, o tio, morava todo mundo junto naquelas casas enormes. Hoje, cada vez os apartamentos são menores e single. Então, tu vai ver assim, o que tem à venda? Apartamentos minúsculos e pessoas que moram sozinhas. Sabe quantos cachorros e gatos tem em casa em Porto Alegre? Eu já ia dizer, mas é aí que entram os pets. Porque eles realmente são ótimas companhias, isso é verdade. É verdade, pior que é. E evitam muito. Os idosos têm muitos pets e se sentem muito bem. Mas aí que principalmente. Mas aí que está uma questão interessante. Os idosos ainda são os que mais se matam, né, por doença terminal e tal. Mas está diminuindo. O idoso hoje ele tem uma garantia, porque ele tem aposentadoria, tem uma política previdenciária. O jovem não. Por isso que o jovem tem desesperança, porque ele não tem a proteção que o idoso tem. Não, e não tem, é bem o que você diz, não tem o apoio da família, não tem a atenção dos pais, o que é o principal. E até crianças, isso me surpreendeu muito o fato do senhor trazer esse dado, que crianças também estão se suicidando. 12? Aqui, ó, só para ter uma ideia, o Centro de Informações Toxicológicas da FEPS está fazendo 40 anos. Constatou que na faixa etária dos 10 aos 14 anos aumentou o número de tentativas de suicídio por intoxicação em 26%. E dos 15 aos 19 em 44%. 44%. São números que nos deixam tremendamente alarmados. Então o que a gente preconiza? Retomar o programa de prevenção ao suicídio, que quando foi feito aqui no período de 2008 a 2010, nós reduzimos 12% em todo o estado, e Porto Alegre tinha 120 suicídios por ano, 10 por mês. Nós reduzimos na época para 100 e posteriormente para 97 e 95. Doutor, a prevenção ao câncer, se faz um exame normal de mamas e se vê se tem câncer e começa a tratar. A prevenção a outras doenças faz o exame e se tem, se começa a tratar. Como é que se descobre se a pessoa
está... Os sinais que a gente falou aquela hora, né? Para suicídio. Os sinais é o seguinte, a classificação de risco, tentativa de suicídio anterior, familiar direto, pai, mãe, tio, irmão, avô, que tenham se suicidado, porque o suicídio é uma patologia oriunda de uma doença genética, que se chama depressão. Então, na verdade, a prevenção do suicídio é a prevenção da depressão, dos transtornos de humor, dos transtornos bipolares, dos transtornos de personalidade, tipo borderline, narcisista, ansiedade, que tem uma incidência hoje imensa, e esquizofrenia. Esquizofrenia atinge 1% da população, só que desse 1%, 10% se suicida. São aqueles suicídios bizarros. Nós temos aqui o mapa do suicídio de Porto Alegre. No centro de Porto Alegre, a maior causa de suicídio são precipitações, pessoas idosas que se atiram dos prédios. Não morrem mais graças a um trabalho maravilhoso da Brigada Militar, que é do Homem-Aranha. Eles negociam com essas pessoas e aí vem um outro colega pelas cordas e pega. Hoje em dia, doutor, Brito, vou ter que encerrar esse assunto porque a gente está estouradíssimo. Tu me convidou agora, deixa eu fazer uma Você pergunta. viu o Adriano Ciscani? Não sou eu, tá vendo? Doutor, ele não vai rapidamente, cantar, o Adriano tá dizendo. rapidamente, tem remédios hoje para ansiedade, para bipolaridade, para insônia. Isso é bom ou ruim? É ótimo. Porque o paciente ele pode estar deprimido, mas se ele estiver tratado, ele vai estar estabilizado. Ele vai ficar triste, mas ele não vai chegar a esse desespero. O paciente esquizofrênico, a gente vê às vezes casos de gente que matam vários dentro do cinema, né? Em cinema uns se matam, outros matam, né? E quase todos eles têm um diagnóstico psiquiátrico. Mas se é um paciente que está estável emocionalmente e medicamentosa, adequadamente medicado, nós temos uma cooperação técnica com a Universidade de Halifax, do Canadá. Então a gente perguntou, como é que vocês fazem prevenção de suicídio lá? Na verdade, a prevenção do suicídio é a prevenção da saúde mental, é a prevenção dessas doenças. Tá bom, doutor Ricardo, obrigada, tá? A gente gostaria de falar muito mais, mas realmente televisão o senhor sabe como é que é, né? Tem que dividir um pouquinho de assunto para cada um.